E o que a gente faz quando tudo dá errado, hein? A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Daniel. Toda vez que a gente começar a conversar sobre isso, meio que vai ser instantâneo a gente pensar em Jó. E se você não sabe, a gente tem aqui uma série inteira com 30 vídeos estudando capítulo por capítulo do livro de Jó, e eu vou deixar aqui no card e na descrição pra você ver depois. E, se Deus quiser, a gente vai fazer uma outra série nessa mesma vibe. Qual outro livro você acha que a gente deveria estudar no jeito que a gente estudou Jó? Com vídeos detalhados, capítulo por capítulo, uma série mais longa, com vídeos diários talvez? Me conta aqui nos comentários. Já parou pra pensar que é muito difícil para alguns crentes entenderem que Deus permite que muitas coisas ruins aconteçam também? Quando a gente vê a história de Jó, as coisas acontecem porque Deus permitiu. O diabo não fez absolutamente nada que Deus não autorizou antes. E isso é bizarro quando a gente começa a pensar com a nossa mente humana. Só que quando a gente entende que Deus permite que as coisas aconteçam para um propósito, as coisas começam a tomar uma outra cor, uma outra perspectiva. Porque para mim, sofrer por sofrer é muito pior do que sofrer sabendo que existe um propósito depois. Pelo menos para mim. Saber que Deus permite que eu viva coisas ruins, mas que ele permite também que todas essas coisas que eu vivi cooperem para o meu bem depois, me dá uma esperança muito melhor. Sabe uma das coisas que é interessante a gente pensar? Que quando essas coisas erradas acontecem, isso mostra que nós nunca estivemos no controle das coisas. E é importante sim a gente viver essas situações, porque quanto mais a gente pensar, achar e se mover nesse erro de que a gente controla todas as coisas, mais frustrante e triste vai ser a nossa vida. Quando as coisas erradas acontecem, quando as coisas saem do meu controle, quando aquilo que eu imaginava não acontece do jeito que eu imagino, isso mostra que no final do dia eu não sou soberano, eu não sou onipotente, eu não sou onipresente, eu não sou onisciente. Sou um ser humano, falho, pecador como qualquer outro. E Jó passou por maus bocados. Não só as coisas físicas que ele sofreu, mas também ele sofreu aquela lenga-lenga daqueles discursos, daqueles amigos que não sabiam o que estavam falando, que ao invés de ficar quieto, ficavam falando e falando e falando e falando besteira. Mas esse discurso desses amigos de Jó revela muito sobre nós mesmos. Porque a gente foi criado pra imaginar que se está acontecendo alguma coisa errada comigo é porque eu tô errado. Foi a justiça de Jó que fez ele viver o que ele viveu, não os pecados. Olha que loucura. E eu lembro que eu tava num dos cultos e o pastor tava pregando, né, comentando algumas coisas, e ele comentou, olha, Deus vai começar a te esticar. Você vai sentir, vai doer, mas quando Deus estica a gente é pra fazer a gente crescer. E você pode ficar tranquilo que quando ele te estica não é pra estourar, pra arrebentar. E eu lembro que depois que ele falou isso, assim, na segunda-feira, eu já comecei a viver situações onde tudo começou a dar errado. Onde coisas que eu não imaginava que iam acontecer começaram a acontecer. Onde eu que tava vivendo no meu país das maravilhas, as coisas começaram a desandar um pouco, assim. Tava tudo dando tão certo, eu tava tão feliz. Por que essas coisas começaram a acontecer? E é difícil, porque a gente quer saber as respostas. A gente quer botar na nossa mentalidade humana, a gente quer racionalizar as coisas. Só que se a gente for ver, nem o próprio Jó sabe por que as coisas aconteceram com ele. A gente que tá lendo sabe. Deus não falou pra Jó as explicações do que ele viveu. Deus rebateu as besteiras que ele falou. Porque assim, é muito engraçado quando a gente vê o livro de Jó, e eu acho que eu comentei isso naquela série, porque todo mundo fala, é a paciência de Jó. E eu lembro que eu tinha essa imagem imaculada de Jó, quando o pessoal fala, não, porque Jó foi um homem paciente, o homem que não blasfemou. E realmente, ele não blasfemou, ele não amaldiçoou a Deus. Mas, meu amigo, Jó falou uma penca de besteira. E Deus, quando ele entra pra falar com Jó lá no furacão, foi pra rebater essas besteiras que Jó falou. Deus não explicou com detalhes o que aconteceu. Deus não falou o porquê que ele permitiu que as coisas acontecessem. Ou seja, se a gente pensar, se pá, Jó foi pra tumba sem entender o porquê que ele viveu aquilo. Porque essa é a grande questão. Deus não tem a obrigação de contar pra gente o porquê que ele tá deixando as coisas acontecerem com a gente. Quando Deus conta pra gente o que tá acontecendo, é por misericórdia dele, viu? Porque ele não tem a obrigação de contar. E pra nós, que somos cada vez mais egoístas e controladores, é uma angústia e um desespero saber que nós não vamos saber o porquê está acontecendo as coisas e que nós não vamos ter controle sobre essas coisas. Então, quando tudo der errado, o que eu poderia dizer pra você é, se apegue cada vez mais em Deus. Porque se está acontecendo é porque Deus permitiu que acontecesse. E se Deus permitiu que acontecesse, é porque existe um propósito para que acontecesse. Não é por acaso, não é coincidência. E ele até foi muito bondoso. Como eu falei, pela misericórdia dele, ele contou que nessa vida, nesse mundo, a gente ia passar por aflições. Não ia ser fácil, ia ter perseguição, ia ter tudo que você imaginar de ruim acontecendo. Mas que a gente poderia ter bom ânimo, porque ele que venceu o mundo. Ou seja, as nossas forças e as nossas expectativas não precisam e não podem estar nas situações, nas circunstâncias ou na gente mesmo. Elas precisam
estar naquele que venceu o mundo. Que eu posso tentar fazer as coisas pela força do meu braço, tentar controlar com todas as minhas forças, mas no final não vai dar, porque eu não tenho força. Eu não posso querer pautar a minha vida na minha alegria, ou na alegria que as coisas podem me proporcionar. A minha alegria, ela precisa vir do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força, porque não tá baseada nas coisas, ou nas situações, ou nas circunstâncias, ou nas pessoas, está baseada nele. Ele que não muda, ele que não tem sombra de variação. Eu mudo, você muda, e é isso que a gente quer, né? Quando a gente fala de vida cristã, a gente quer mudar, a gente quer amadurecer, a gente quer se aperfeiçoar cada vez mais, porque nós, como seres humanos, a gente precisa desse amadurecimento e dessas mudanças. Então a gente vai mudar mesmo, mas Deus não muda. Então é nele que a gente precisa se apegar. E quando eu comecei a viver essas situações nesses meses aí, isso foi me dando um pouco mais de esperança. Porque mesmo que eu chorasse, mesmo que eu não entendesse, mesmo que eu visse e falasse, meu Deus, eu achei que ia ficar tudo tranquilo agora. Mas como eu falei antes, Deus nunca prometeu que as coisas iam ficar tranquilas. Eu pude me apegar nisso, de que o meu Deus não largou o controle da mão. Ele sabe o que ele faz. É mais uma oportunidade de eu conhecer um pouquinho mais dele. É mais uma oportunidade de eu olhar e falar, antes eu te conhecia de ouvir falar. E hoje eu consigo te conhecer um pouco mais porque os meus olhos te veem um pouquinho mais hoje. As tribulações da nossa vida, elas ajudam a gente a enxergar a Deus, a encontrar Deus. Às vezes é difícil a gente encontrar Deus nas tribulações, mas você pode ter certeza que ele tá lá. Porque é muito fácil, né, eu querer viver uma vida com Deus daquilo que meus pais viveram, daquilo que me contaram. Não, é muito mais forte, muito mais poderoso eu ver e eu perceber quem Deus é e como Deus é soberano em todas as coisas. Então as tribulações, esses esticamentos de Jesus são para que a gente consiga cada vez mais olhar para ele, que a gente consiga cada vez mais confiar nele, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Então calma, respira, se for para chorar, chora mesmo, mas chora no colo de Deus. Não se desespera, não se afoba e entenda, mesmo que tudo esteja assim, que você hoje consiga olhar para essas situações e como Abacuque, que eu já comentei aqui, que eu amo esse texto, você consiga fazer como ele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, que tudo esteja falhando, que tudo esteja saindo do meu controle, que as pessoas me traiam, que nada funcione, que eu perca situações, que eu perca coisas. Mesmo que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei em quem? No Senhor. Eu não vou me alegrar nas minhas conquistas, eu não vou me alegrar naquilo que eu tenho, eu não vou me alegrar nas pessoas que estão comigo, eu não vou alegrar no dinheiro que eu recebo, eu vou me alegrar no meu Senhor, o Deus da minha salvação, porque é esse Senhor que é a minha força. Eu posso ir pra academia, eu posso cuidar do meu corpo pra ter uma força física? Posso, é bom isso, mas a minha força real, minha força vital mesmo, ela não está nos meus próprios braços ou nos meus próprios punhos. A minha força vem do Senhor. Ele é a minha força, porque é ele que me faz andar em lugares altos, altaneiramente, ou seja, ele que é a minha alegria, ele que é a minha força, me faz andar por cima de tudo o que eu tenho vivido. Ele me leva a um lugar alto, onde todas as coisas ruins ficam abaixo. E só existe ali eu e ele. E é ali que ele faz eu andar. Nesse lugar de confiança, de paz e de alegria. Onde nada que tá acontecendo aqui embaixo afeta. Onde que nada que tá acontecendo aqui embaixo me tira o foco, ou me tira a esperança, ou me desespera. Porque ele é a minha força, ele é a minha alegria. E hoje eu consigo vê-lo. E eu consigo conhecê-lo pelo que eu vejo. E não pelo que eu ouvia falar dele. Fica firme, o seu Deus não deixou o controle cair. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui e eu te vejo no próximo vídeo na semana que vem. Beijo grande, Deus abençoe e tchau.